Ok, pessoal, voltando aqui com a segunda aula de Direito Administrativo para o concurso do ICMS do Rio de Janeiro. Dei uma paradinha aqui, já tomei o café do Silvio aqui, um cafezinho filé. Você deu sua paradinha aí, lavou o rosto. Então vamos começar aqui comentando nossas questões de novo, ok? O que acontece? Mesma orientação que eu dei no final da aula passada. Não adianta você simplesmente sentar na frente do computador e simplesmente assistir, ouvir aos comentários que eu estou fazendo aqui referente às questões. Não, o objetivo aqui não é esse. Você vai pegar as questões que vão estar disponíveis no site, fazer as questões primeiro, conferir o gabarito, ver as dúvidas que você tem, ver as questões que você acertou, ver as questões que você errou, o que você errou, e depois você vem aqui assistir aos vídeos. Assim você vai otimizar seu estudo. Você sentar aí e simplesmente escutar o que eu estou falando é importante, mas há formas de você aproveitar mais as videoaulas. Eu acredito que essa forma seja melhor para você ter um melhor aproveitamento das videoaulas. Primeiro você faz o exercício, corrige, vê o que você errou e depois vem assistir as aulas. E até as questões que você julgou mais fácil, que você acertou, porque tem umas questões que realmente são fáceis. As questões que você achou mais fácil, você pode até pular, não escutar, você ganha tempo. As questões que você teve mais dificuldade, você escuta 2 vezes, 3 vezes, vai ao livro, vai à apostila, ok? Bom, vamos continuando aí. A gente parou na questão 18, letra A. Vamos voltar, como a gente está começando a aula, a segunda aula, vamos comentar de novo a 18, letra A, e a gente leva na sequência, ok? Vamos lá. Questão 18. Fundação Carlos Chagas, 2012, Defensor Público do Estado de São Paulo. As fundações de direito público, também denominadas autarquias fundacionais, são instituídas por lei específica aí. Vamos lá, o que é que a questão está pedindo? A questão está pedindo característica de fundação pública de direito público. Nós já vimos na aula passada que as fundações públicas fazem parte da administração indireta e podem ter personalidade jurídica de direito público, como também podem ter personalidade jurídica de direito privado. Ok. O que é que a questão está pedindo? A questão está pedindo a fundação pública com personalidade jurídica de direito público. Que essas fundações também são chamadas de fundações autárquicas ou autarquias fundacionais, tanto faz. Pode aparecer tanto fundações autárquicas como autarquias fundacionais, que foi o que apareceu aqui, ó. Autarquias fundacionais. O que acontece? Essas fundações públicas com personalidade jurídica de direito público têm natureza jurídica de autarquia, elas são muito parecidas com autarquia. Há poucas diferenças. Alguns doutrinadores chamam as autarquias de serviço público personificado e as fundações públicas de direito público de patrimônio público personificado. Então, se em sua prova aparecer patrimônio público personificado, está se referindo às fundações públicas de direito público, que são as fundações autárquicas. Ok, mas vamos lá. Então, as fundações autárquicas, que são fundações com personalidade jurídica de direito público, têm as mesmas características das autarquias. Vamos ver então as questões. Letra A. As fundações com personalidade jurídica de direito público são instituídas por meio de lei específica e seus agentes não ocupam cargo público e não há responsabilidade objetiva por danos causados a terceiros. O que acontece? Os agentes das autarquias e das fundações com personalidade jurídica de direito público ocupam sim cargos públicos. Ok? O que vem a ser um cargo público? Cargo público é um conjunto de atribuições, um conjunto de funções que é atribuída a um servidor. Então, dentro das autarquias e das fundações públicas de direito público, existem cargos públicos que vão ser ocupados por servidores públicos.
Ok? A ocupação do cargo público se dá com a posse. A partir da posse, o cargo público está ocupado e, a partir do exercício, o servidor público começa a desempenhar as funções do cargo. Mas nas autarquias e nas fundações públicas de direito público existem sim cargos públicos. Então essa parte da questão está falsa. Não precisaria nem ler o resto. Mas como a gente está estudando aqui, vamos ver do que trata o restante da questão. Vamos lá. Não há responsabilidade objetiva por danos causados a terceiros. Bom, o que acontece? Ele misturou aqui o assunto de responsabilidade civil do Estado com o assunto de administração pública lá, organização administrativa, características de fundações públicas. A gente vai tratar mais para frente sobre responsabilidade civil do Estado. Mas vamos dar só uma pincelada aqui para vocês poderem entender a questão. Me dá uma tela em branco aqui, por favor. Vamos lá. No que consiste o estudo da responsabilidade civil? Responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado. Tomei tanto café que estou até botando a borracha em vez da caneta. Vamos lá. Responsabilidade civil do Estado. O estudo da responsabilidade civil do Estado vai analisar as situações em que a administração pública, por uma ação ou omissão lícita ou ilícita, causa um prejuízo a um terceiro. Ok? Ó, o estudo da responsabilidade civil do Estado. Nós vamos analisar, vamos estudar quem vai se responsabilizar quando a administração pública, por ação ou omissão, lícita ou ilícita, cause ou venha a causar um prejuízo a um terceiro. Ok. O que acontece? O artigo 37 da Constituição, parágrafo 6º, estabelece mais ou menos assim: as pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, se responsabilizarão pelos prejuízos causados por seus agentes atuando como agentes públicos, que venham a causar a terceiro. Então, o que é que está dizendo o artigo 37, parágrafo 6º, do artigo 37 da Constituição Federal de 88? Se um agente público de uma pessoa jurídica de direito público ou de uma pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, causar um prejuízo a terceiro, no exercício da função pública, vale salientar isso, se o agente público estiver no exercício da função pública, o que acontece? O Estado se responsabilizará por aquele prejuízo causado a terceiro, independente de culpa. Independente de culpa de quem? Independente de culpa do Estado, independente de culpa do agente. Agora, é assegurado ao Estado o direito de regresso, de uma ação regressiva para com o agente, caso o agente tenha agido com dolo ou culpa. Ok, isso aí é o que é chamada responsabilidade objetiva, que independe de culpa. Então, quem está
sujeita à responsabilidade objetiva? Os agentes de que entidades estão sujeitos à responsabilidade objetiva? Vamos lá. Então, pessoas jurídicas de direito público. Onde é que nós temos pessoas jurídicas de direito público? Os entes autônomos. Administração direta dos entes autônomos. Ok. E na administração indireta? Na administração direta, nós temos lá as AFs, não é isso? AFs, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. O que é que o parágrafo 6º do artigo 37 fala? As pessoas jurídicas de direito público, então, ó, a autarquia está dentro, ok? Fundação pública com personalidade jurídica de direito público está dentro, ok? E as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, ok? Então, empresa pública pode prestar serviço público, a gente já viu isso, e pode explorar atividade econômica. Então, somente a prestadora de serviço público. Sociedade de economia mista, a mesma coisa. Somente as prestadoras de serviço público. Vou botar bonitinho aqui, né? Senão vocês não entendem. Vamos lá. Somente as prestadoras de serviço público. Ah, Luiz, mas você falou na aula passada que existe aquela descentralização por delegação, em que a administração direta transfere a execução de um serviço público para um particular, que são os contratos de concessão e de permissão. Então, ó, mais pessoas jurídicas, ó, de direito privado, que prestam serviços públicos. Então, ó, as concessionárias e as permissionárias também estão dentro das entidades que estão cobertas pela responsabilidade civil objetiva, ok? Vamos lá, então vamos voltar para a questão. A gente vai tratar mais para frente de responsabilidade civil objetiva. Eu vou trazer 2 ou 3 questões que abordem quase a totalidade do assunto, mas mais para frente. Mas para responder essa questão agora a gente precisa saber isso. Então, ó, o que é que a questão está dizendo? Não há responsabilidade objetiva por danos causados a terceiros. Então, ó, as fundações públicas de direito público, há sim, nas fundações públicas de direito público, há sim responsabilidade objetiva por danos causados a terceiros, desde que seus agentes estejam atuando no exercício da função pública, ok? Beleza, então a letra A está falsa. Vamos ver a letra B. As fundações públicas de direito público são instituídas por lei, por meio de lei específica e seus contratos administrativos devem ser precedidos de procedimento licitatório na forma da lei. Então, o que acontece? A regra é essa. A regra é que a administração direta, autárquica, fundacional e administração indireta também, empresas públicas e sociedades de economia mista, para contratar, para assinar contratos administrativos, que nós vamos estudar mais para frente também, é necessário, em regra, que haja procedimento de licitação, regido lá pela lei 8666, de 93, salvo engano. Ok. O que acontece? Na lei 8666, se você pegar o artigo 1º lá, ela vai dizer que estabelece normas gerais sobre licitações de contratos, No parágrafo único, ela diz a quem se aplica a lei 8666. E vai ver que se aplica a União, Estados, DF, municípios, a administração direta e indireta. Então, a lei 8666
abrange a administração direta e a administração indireta. Na administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Tem que seguir a Lei 866? Tem. Existe um porém para as empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica. Porque lá no artigo 173 da Constituição, que diz que o Estado, em caráter excepcional, poderá explorar a atividade econômica, ele estabelece que uma lei estabelecerá um regime específico para essas empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram a atividade econômica e terá uma lei específica regulamentando as normas gerais sobre licitações e contratos específicos para empresas públicas e sociedades de economia mista e exploradores de atividade econômica. Essa lei não existe. Ainda não existe. Então, o que acontece? Hoje, as empresas públicas e sociedades de economia mista e exploradores de atividade econômica têm que seguir a Lei 8.666 ou os princípios da Lei 8.666. Ok? Então, as fundações públicas com personalidade jurídica de direito público, seus contratos administrativos devem ser precedidos, sim, de licitação na forma da lei. Essa questão está certa. Esta é a regra. A regra é que para assinar contratos é necessário anterior licitação. Ok? Isso é a regra. Por quê? Porque existem casos que a licitação, a gente vai estudar também licitações. Vamos ver algumas questões. A gente vai ver que existem casos em que as licitações são inexigíveis, que é o caso em que não há possibilidade de concorrência. E existem os casos de licitação dispensada ou dispensável. Dispensada é quando a lei diretamente diz, está dispensada a licitação para em tal caso. Ou dispensável, em que a lei dá uma abertura ao administrador ponderar sobre conveniência e oportunidade e fazer a licitação ou não. Então a regra é que existe a licitação, mas existem casos em que ela é inexigível, dispensada ou dispensável. Ok, vamos analisar as outras questões. Então a letra B está certa. Vamos ver a letra C. Sobre as fundações públicas de direito público, seus atos constitutivos devem ser inscritos junto ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas, definindo as áreas de atuação. O que acontece? A gente já viu aqui como é que é criada a autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Lembra lá, artigo 37, Constituição Federal, de 88, artigo 37, inciso 19. O que é que diz a Constituição Federal no artigo 37, inciso 19? A autarquia é criada por lei específica. A lei diretamente cria a autarquia. A partir da publicação e do início da vigência da lei, a autarquia ganha personalidade jurídica. Ok, as fundações públicas com personalidade jurídica de direito público são iguais às autarquias. Então as fundações públicas com personalidade jurídica de direito público também adquirem personalidade jurídica a partir da publicação da lei. A lei que as criou diretamente entrou em vigor, a fundação pública com personalidade jurídica de direito público ganhou personalidade jurídica. Ok. E as empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado? Essas sim, a criação é autorizada por lei. A lei autoriza a criação, se organiza por meio de decreto a estrutura dessas empresas públicas, sociedade de economia mista, e elas só ganham personalidade jurídica a partir do registro dos seus atos constitutivos no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. As empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas de direito privado, sim, só ganham personalidade jurídica a partir da inscrição junto ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Mas as autarquias não. As fundações públicas de direito público, com personalidade jurídica de direito público, não. Então a letra C está falsa. Ok. Letra D. As fundações públicas com personalidade jurídica de direito público, seus atos administrativos não gozam de presunção de legitimidade e não possuem executoriedade.
O que acontece? As autarquias e as fundações públicas de direito público, praticam atos administrativos. E os atos administrativos gozam, sim, das características de presunção de legitimidade e alta executoriedade. Então, falso. Ok? E, para encerrar a letra E, as fundações públicas de direito público, seu regime tributário é comum sobre o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às suas finalidades essenciais. Falso também, Aqui, vamos lembrar da imunidade recíproca. Assunto lá de direito tributário que vale a pena você estudar. Ok? O que é que diz a imunidade recíproca? Um ente não poderá instituir imposto sobre patrimônio, rendas e serviços do outro. Então, o município não pode cobrar imposto sobre patrimônio da União. A União não pode cobrar imposto sobre renda do município. E também isso se estende às suas autarquias e fundações públicas. Ok? O que acontece? Isso aí vocês vão estudar lá em direito tributário. E o que acontece com as sociedades de economia mista e as empresas públicas? O que acontece? O STF já tem algumas decisões do STF estendendo as empresas, essa imunidade recíproca, as empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público, mas ele coloca lá expressamente prestadoras de serviços públicos que sejam obrigatórios a prestação pelo Estado. Não é qualquer serviço público, tem que ser um serviço público de prestação obrigatória pelo Estado. Então tenha cuidado na prova. Empresa pública e sociedade de economia mista pode ter imunidade recíproca? Pode, as prestadoras de serviço público. Mas qualquer serviço público, pelo entendimento do STF, as prestadoras de serviço público obrigatório do Estado. Não é qualquer serviço público. Ok? Então, a questão é letra B. Voltando ainda sobre a imunidade recíproca, você pode ter se perguntado aí, tá, e as empresas públicas e sociedade de economia mista, exploradoras de atividade econômica? O que acontece? As empresas públicas e sociedade de economia mista, exploradoras de atividade econômica, elas são regidas lá pelo artigo 173 da Constituição Federal. E lá tem um parágrafo, o parágrafo 2º, determina que não pode haver essas empresas públicas e sociedade de economia mista, exploradoras de atividade econômica, exploradores de atividade econômica, não pode ter nenhum benefício que não seja estendido às outras empresas privadas. Ok? Então, por isso aí você já exclui que ela não poderia ter, as empresas públicas, sociedade de economia mista, exploradores de atividade econômica, não poderiam ter a imunidade recíproca. Ok? Bom, então a letra E está falsa, gabarito, letra B. Bem tranquilo aí, mas é uma questão que deu para a gente tratar de diversos assuntos. Tratamos de responsabilidade civil, tratamos um pouco sobre cargo público, um pouco sobre imunidade. Beleza, vamos para a questão 19. Vamos lá, questão 19. De acordo com a Constituição Federal, a criação de empresa pública ou sociedade de economia mista. Ele quer que você vai perguntar aqui como é criada empresa pública, sociedade de economia mista. A gente já sabe. Isso está lá onde? A Constituição Federal, artigo 37, inciso 19. Por que eu estou botando isso aqui? Porque eu imagino que você é um estudante para concurso dedicado, que está com a Constituição na mão. Ok? Aí você vai lá, o que é que você faz? Vai lá, no artigo 37, inciso 19 e lê. Toda vez que eu falar aqui, você vai lá e lê. Por quê? Porque aí vai entrando por osmose, sem você sentir. Quando você vê, você já está sabendo os artigos da Constituição toda. Ok? Então vamos lá. Artigos, incisos e tudo. Então vamos lá.
De acordo com a Constituição Federal, a criação de empresa pública ou sociedade de economia mista prescinde de autorização legislativa. Cuidado com essa palavra prescinde. Eu não sou professor de português, mas tenha cuidado com essa palavra prescinde. Prescinde, ó, quer dizer o quê? Não precisa. Ok? Não precisa. Então, o que é que ele está dizendo? Não precisa nem ler o resto. Ele está dizendo que para criar empresa pública e sociedade de economia mista não precisa de autorização legislativa. O que é autorização legislativa? Lei? Não precisa de lei? Falso, precisa sim. Artigo 37, inciso 19. Diz o quê? Para criar autarquia, é lei específica, diretamente cria autarquia. Empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, autorizadas a criação por lei, sendo que lei complementar regulará a área de atuação da fundação pública. É isso que diz o inciso 19 do artigo 37. Então precisa sim de autorização legislativa. Vamos ver o que as outras alternativas dizem. De acordo com a Constituição Federal, a criação de empresa pública e sociedade de economia mista é feita por decreto governamental. Falso, não é feito por decreto governamental. É autorizada a criação em lei e é feito o registro no órgão competente de registros. Então, é feita por decreto governamental. Falso, não é feita por decreto governamental. Depende de autorização legislativa para aquelas que atuem no domínio econômico. Ó, no domínio econômico. E de decreto governamental para as prestadoras de serviço público. Sem sentido nenhum, não é? Para tanto as prestadoras de serviço público como as exploradoras de atividade econômica precisa de lei autorizando. É o que está aí na letra E, ó. Depende de autorização legislativa, assim como a criação de suas subsidiárias ou participação em empresas privadas. Então, ó, para a criação de empresa pública e sociedade de economia mista, precisa de quê? Lei autorizativa. Ok, mas além disso, ó, ele complementa, assim como a criação de subsidiárias ou a participação em empresas privadas. Então, para as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista, criar subsidiárias ou participarem em outras empresas privadas, precisa também de uma autorização legislativa. Ok? Isso está no artigo Constituição Federal, artigo 37, inciso 20. Aí o que você vai fazer? Vai lá no inciso 20 e leia. E leia em conjunto com o inciso 19. Porque o inciso 20 fala assim, ó, as entidades previstas no inciso anterior. Ok? Então, bem tranquilo aí, gabarito, letra E. Vamos para a questão 20. Questão 20. Suponha uma sociedade de economia mista e uma empresa pública, ambas explorando atividades econômicas na produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, no termos da Constituição. Então, suponha uma sociedade de economia mista e uma empresa pública, ambas explorando atividade econômica. Então, não é qualquer empresa pública, são exploradoras de atividade econômica. Beleza. Onde é que está a previsão para essas empresas públicas e sociedade de economia mista? Exploradoras de atividade econômica, ó, Constituição Federal, artigo 173. Ok. O que acontece? Essas empresas públicas e sociedade de economia mista, como todas as outras, têm personalidade jurídica de direito privado. Ok. E elas estão sujeitas às mesmas regras das empresas de direito privado. Mas que regras? Que regras? Quanto a seus direitos e obrigações, ó, civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Ok? Então, as empresas públicas e sociedade de economia mista, exploradoras de atividade econômica, estão sujeitas aos mesmos direitos e obrigações, ó,
civis, comerciais, trabalhistas e tributários das empresas privadas. Por isso aí a gente já mata a questão que o gabarito é letra A. Se vocês analisarem as outras questões aqui, ela está fazendo, a prova está fazendo jogadinha. Coloca que segue as mesmas obrigações civis e comerciais, mas não as trabalhistas, ou as mesmas obrigações civis e comerciais, mas não tributárias. O que acontece? Até porque as empresas por sociedade de economia mista, exploradoras de atividade econômica, não podem gozar de nenhum privilégio não extensível às empresas privadas. Então elas têm o mesmo regime jurídico das empresas privadas, em relação às obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. Ok, então gabarito é letra A. Vamos encerrar esse bloco aqui, na questão 20, e a gente volta daqui a pouquinho, dando sequência ao nosso estudo. Um abraço.